Olá, meus consagrados, sejam bem-vindos a mais uma previsão para o nosso dia. Vamos entender quais são as inclinações, quais são as previsões, as tendências, as oportunidades, os possíveis desafios, obstáculos, tudo que pode nos ajudar e ser útil para nós nesse dia. Eu tô trazendo aqui para compartilhar com vocês agora. Então já vem chegando, se inscrevendo, já seguindo, ativando as notificações. Eu sou a Tami, sou taróloga, cartomante, oraculista e todos os dias eu trago aqui a previsão para vocês, para nós podermos entender melhor quais são as melhores maneiras de lidar com as situações que surgem e aproveitar da melhor forma as oportunidades que também podem estar aparecendo nesse dia para nós, né? E hoje nós temos o seguinte: temos aqui o 2 de ouros nas finanças, o 5 de copas no trabalho, na área profissional, o valete de ouros na área amorosa, o 2 de paus na área da saúde e da espiritualidade, e o cavaleiro de copas no conselho, meus queridos. Então é o seguinte, é incrível como as cartas elas fazem sentido entre si, né? Eu vou explicar depois melhor, mas como a gente percebe aqui, né, que nos deparando com determinadas situações, as cartas já vêm também nos direcionando da melhor forma como se pode agir, né? E aqui com 2 de ouros nós temos a previsão financeira que nos traz o seguinte: pode ser um dia em que nós talvez vamos estar avaliando entre opções e oportunidades e talvez você queira fazer alguma aquisição, mas esteja pensando em algum prazo, em algum vencimento de alguma data. Pode ser, inclusive, que talvez nesse dia, não é uma regra, né? Mas pode ser que aconteça nessa tendência do 2 de ouros aqui, de você se deparar com, por exemplo, duas contas vencendo hoje e ter que escolher uma delas mais urgente para pagar, sabe? Pode ser, pode acontecer. Porque aqui eu vejo que você, nesse dia, nas finanças, vai precisar ter habilidades para conseguir administrar e dar conta do equilíbrio, para conseguir se equilibrar aqui, né, nas finanças, até porque é final de ano, né? Eu tô sempre trazendo aqui nos últimos dias essa lembrança que é final de ano, porque a gente diz assim, não, mas não tem como. Às vezes acontece, mas eu vejo aqui que o fluxo de dinheiro vai ser necessário, você vai conseguir fundos, digamos assim. Eu vejo que nessa previsão aqui as finanças ficam de boa, nesse dia fica tranquilo. Eu percebo que a gente vai dar conta de qualquer jeito. As finanças, elas cobrem as despesas necessárias, mesmo que você talvez tenha que fazer um malabarismo nas finanças, sabe? De tirar dinheiro de uma conta para botar na outra, alguma coisa. Claro que isso não é, como eu tô dizendo, isso não é uma regra. Talvez você não esteja passando por esse tipo de situação específica, mas é uma tendência de, no geral, as despesas, as finanças necessárias, elas fluem bem. Mas eu vejo que você vai precisar, entende, ter uma. Você vai precisar ter um tipo de abordagem, você vai ter que lidar de uma determinada forma, entendeu? E aí, aqui no trabalho, nós temos os 5 de copas, tá? Então, pode acontecer de você ter que lidar, talvez, com algum cliente, com alguma pessoa no seu trabalho, que talvez esteja passando por alguma situação delicada, como um luto, uma situação de luto, ou um pós-término, ou alguma situação que essa pessoa passou. E é bem provável, tá? É bem provável aqui. Eu geralmente vejo 5 de copas no trabalho não como agente triste ou chateado, sabe? Mas geralmente são pessoas que chegam nesse estado pra gente atender, tá? Então, é bem provável que você se veja de repente diante de uma pessoa um pouco negativa, que tá focando só em coisa ruim, que tá focando só em notícia ruim, que tá focando só em coisa ruim, coisa negativa. Então, assim, não adianta muito, talvez, você também querer
tirar essa pessoa dessa perspectiva, porque é uma coisa que a pessoa tem que querer sair, entendeu? Então, tem pessoas às vezes que estão ali, né, numa situação que a gente não tem muito o que fazer, tá? Essa pessoa, ela tem que querer, no caso, se ajudar, entende? Então aqui tem que lembrar disso, tá? Pode chegar algum cliente para você hoje que você talvez queira fazer além do seu trabalho, que é normal, tá? Queira fazer além do seu trabalho e tentar recolher a pessoa e tal. Eu não aconselharia você fazer isso. Tá? Eu diria para você ir até onde deve ir, atender, fazer o que, cumprir os seus deveres, assim, entendeu? Mas talvez não levar muito para esse lado, assim, tá? Deixa que a pessoa precisa, de repente, ter um tempo. Muitas pessoas passam por situações e têm o próprio tempo, a própria forma de processar, né? Então não vai adiantar muito você ficar preocupado e tal, tá? Até porque é a pessoa que também tá escolhendo, provavelmente, lidar dessa forma com as coisas, tá bom? Aqui na área amorosa, nós temos o valete de ouros, tá? Então, queridos, queridas, eu vejo que hoje vai ser aquele dia que vai surgir um like no seu stories, que vai surgir uma notícia, uma mensagem, alguma coisa, que vai te dar uma perspectiva, vai dizer assim, olha, temos aqui uma demonstração de alguma coisa, tem algo acontecendo aqui, entendeu? Você pode perceber em alguma pessoa que talvez você esteja interessado, um comportamento diferente e um comportamento meio modesto, assim, até, sabe? Só que você percebe que a pessoa tá deixando sinais claros de que, de repente, tem um certo interesse. Então, eu vejo isso. Eu vejo nesse dia você demonstrando interesse ou a pessoa demonstrando algum interesse de alguma forma. Claro, lembrando aqui, eu brinquei, falei, um like no Stories. Estou brincando, gente, porque isso não é demonstração de afeto. Isso, a gente, hoje em dia, no mundo, né, a gente vê pessoas assim que estão se impressionando com coisas que, né, com curtida em stories e tal, e às vezes eu falei brincando aqui assim né, para dar uma descontraída, porque isso também pode ser algo, também pode ser sim que a pessoa que você gosta ou que tá afim curta stories, mas isso não é, tá, gente? Isso lembra, assim, ó, lembrando aqui que isso não é uma. Muitas pessoas, o que eu quero dizer é que muitas pessoas às vezes se empolgam com isso, né? Eu vejo muitas meninas que eu atendo, pessoas, até mulheres mais velhas também, que se impressionam às vezes, sabe? Tipo, ai, mas o fulano curtiu meu stories, ai, ele tá curtindo tudo que eu posto. Gente, às vezes nem sempre é um sinal que a pessoa tá afim, né? Se a pessoa tá afim, a pessoa vai conversar com você, vai puxar assunto, talvez até de uma forma um pouco mais modesta, um pouco mais tímida, mas vai puxar assunto, vai, dar entendeu? Então é isso, lembrando isso, tá? Aqui na saúde e na espiritualidade nós temos o 2 de bastos. E eu vejo você fazendo alguma escolha hoje. Você percebendo alguma situação, analisando alguma situação da tua saúde e fazendo alguma escolha. Por exemplo, você pode ter analisado durante esse final de semana que algum tipo de alimento te faz mal. E aí você pode fazer uma decisão nessa segunda-feira e perceber e decidir que, pô, realmente aqui eu tenho que tomar cuidado, aqui eu preciso prestar bastante atenção e me preparar aqui quando, né, enfim, eu vejo que você tem uma visão, assim, uma postura na saúde onde você consegue analisar o que você tem feito, o que você está fazendo e o que você vai fazer. Mas principalmente você percebe que suas escolhas elas estão interligadas com o seu estado de saúde, né? Se você escolhe de repente não se alimentar bem ou se alimentar de um jeito totalmente, né, sem controle, enfim, né, você também vai ter essa perspectiva. Então, é bem provável que nesse dia talvez a gente esteja nessa vibe, nessa energia de tomar alguma decisão, de ficar esperando de repente alguma coisa acontecer, entendeu? Para poder tomar uma atitude aqui na saúde, tá bom? E na espiritualidade, eu vejo que você está esperando um sinal,
Você tá esperando um sinal, uma notícia que você não sabe ainda se vai chegar por sonho ou vai chegar assim, né? Vai aparecer, vai surgir, tá? Então eu vejo você nessa vibe aqui na espiritualidade, esperando alguma resposta. E aqui no conselho eu vejo o Cavaleiro de Copas fazendo uma conexão diretamente ali com a parte profissional, onde nós percebemos que, voltando e recapitulando, talvez podemos lidar com pessoas que estão passando por uma situação meio complicada, talvez um pouco tristes ou decepcionadas, ou passaram por algum tipo de luto ou alguma situação assim. E nesse caso, o melhor a se fazer de fato é você ter uma postura acolhedora, gentil, entendeu? Você demonstrar que você tá ali pra qualquer coisa que a pessoa precisar, que, entendeu? Que você pode ajudar de alguma forma, seja alcançando um copo d'água, seja conversando, né? Enfim, de forma simples ou mais complexas, seja expressando alguma atitude gentil ou até mesmo fazendo alguma coisa legal para essa pessoa ou, enfim, isso pode acabar ajudando, pode contribuir, no caso, assim, pode acabar somando, né? Porque, como eu disse, talvez você não vai conseguir resolver o problema da pessoa, talvez você não vai conseguir resolver e melhorar o ânimo astral dessa pessoa. Mas se você tiver uma postura acolhedora, gentil, já é algo, entendeu? Já vai demonstrar para a pessoa que ela merece ser tratada bem, entendeu? E outra coisa, a sua postura aqui, acolhedora e gentil, também faz você se destacar. Então, nessa segunda-feira, você vai se destacar bastante por atender as pessoas de um jeito gentil, de um jeito carinhoso, de um jeito acolhedor, de uma forma singela e mesmo assim bondosa, entendeu? Então, hoje vai contar muito a tua postura, a forma que você se expressa e a forma que você se apresenta para as pessoas. Inclusive, se hoje for um dia, por exemplo, que você for fazer uma entrevista de emprego aqui, né? Fazendo esse paralelo, assim, tá? Ou qualquer outra coisa, mas assim, eu vejo muito. O Cavaleiro de Copas, geralmente, ele é uma carta de amor, né? Que né, digamos assim, pela lógica, a carta de copas fala de sentimentos. Mas vocês sabem, vou contar uma curiosidade para vocês. O Cavaleiro de Copas sai bastante nas leituras profissionais quando você precisa ir melhorar a tua comunicação, tentar conversar com as pessoas, manter uma postura legal, se vestir bem e se apresentar bem, se expressar bem. Isso pode te favorecer bastante, tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima segunda-feira. Não esquece de seguir, ativar as notificações, deixar o seu like, compartilhar, tá bom? E essa é uma tiragem coletiva. Talvez não vai caber especificamente com alguma questão mais particular ou mais pontual. Nesse caso, eu vou te indicar fazer uma leitura específica de tarô. Se você precisa de previsão para 2026 ou precisa entender alguma situação que aconteceu, eu estou aqui ao teu dispor. Nesse link que você encontra na descrição, aqui embaixo na legenda, né? Você vai encontrar o link para entrar em contato comigo e ali eu vou conversar com você, vou entender melhor e vou saber como eu vou poder te ajudar através das cartas, tá bom? Um abraço fraterno para você que esteve até aqui agora. Obrigada pela sua companhia. Não esquece de deixar o seu like, eu vou insistir, eu vou de novo repetir, tá bom? Um abraço fraterno, fiquem bem e até mais.